Estamos indo para a aula de número 6, onde nós vamos estudar a redenção do Espírito, seguida da redenção do corpo. Nós temos a redenção da alma, porque ela aceitou Jesus, ela entregou-se a Jesus, e hoje Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Mas quem foi lavado no sangue de Jesus foi a alma. Quem está remida neste momento é a alma. Nós vamos ver agora a redenção do Espírito e esclarecermos que a redenção do Espírito, a segunda fase da redenção, ela só ocorre no momento em que nos despedirmos dessa vida. Ela só ocorre no momento de nossa partida, quando deixarmos essa dimensão material, abandonando este corpo físico que vai voltar ao pó. A Bíblia é muito clara: este corpo veio do pó e ao pó ele torna. Irmãos, tudo na natureza vem da terra e volta para ela. Nada da terra ou em relação à natureza irá para o estado eterno. Nada. O livro do Apocalipse diz que ao se instalar o grande trono branco, não se achará lugar para ela. Ok? Vamos ver agora a redenção do Espírito. A segunda fase da redenção só ocorre no momento da despedida desta vida. Só ocorre quando partirmos. Nós vamos ver por que as coisas são assim. O importante no momento da morte é que só ocorrerá a redenção do Espírito para quem tem a redenção da alma. Aquele que não tiver a alma redimida não terá a redenção do Espírito, porque o primeiro a ser redimido é a alma, o segundo a ser redimido é o Espírito. Se a alma não estiver redimida, não haverá redenção do Espírito. Todo aquele que morrer sem passar pela redenção da alma, o que é a redenção da alma? É ser lavada no sangue de Jesus, é ter suas vestiduras lavadas no sangue de Jesus, é passar pelo processo da santificação que o Espírito Santo de Deus nos proporciona depois que nós somos lavados no sangue de Jesus. E toda a sequência do processo: nós nascemos de novo, ganhamos um novo nome, registra-se o nosso nome no livro da vida, e nós vamos avançando no processo do novo nascimento, nós vamos crescendo no relacionamento com Deus, onde nós vamos recebendo o processo adotivo que nos transformará em filho, e nós vamos sendo batizados à medida que evoluímos nesse processo. Então, irmãos, por que não há a redenção do Espírito sem a redenção da alma? Porque a redenção do Espírito só ocorre na presença do penhor. A redenção do Espírito só ocorre se nós tivermos, sermos portadores do penhor. E esse penhor nos é dado quando aceitamos a Jesus, após sermos lavados, santificados e justificados junto ao Pai. Porque nós deixamos de ser ímpios para sermos justos quando Jesus, no mundo espiritual, trabalha em nosso favor, tal e qual o pai do filho pródigo trabalhou sobre o seu filho. Quando o filho pródigo retorna para o pai, ele o recebe
recebe gostosamente como um abraço, mas manda dar banho nele e colocar-lhe novas roupas. Ok? É a mesma coisa, é o nosso processo de redenção. E essa redenção, ela inicia pela alma, e esse penhor é também da alma, que é o selo. Nós somos selados quando nós recebemos essa salvação. Isso está escrito em Efésios 4:30, onde Paulo ensina: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Nós somos selados, nós temos um selo, nós temos uma marca, nós temos algo que nos identifica para o dia da redenção. E o dia da redenção, irmãos, é o dia em que o Espírito vai ser redimido, é o dia em que a redenção dá mais um passo. Daí o nome dia da redenção. E este selo é quem vai definir se a redenção prossegue ou não. Como é que ela vai prosseguir se ela não iniciou? Como é que ela vai avançar se ela não existe? Tá certo? Então, quando recebemos a Jesus, nós somos selados com o penhor da salvação. É o que está escrito em Efésios 1:13. Efésios 1:13 está escrito: em quem também vós estáis, depois de ouvir a palavra da verdade. Vê que você tem que ouvir a palavra da verdade primeiro. Depois que você ouviu o evangelho da vossa salvação. Sem evangelho não há salvação, sem evangelho não há redenção, porque o evangelho é o poder para a salvação. E tendo crido, é preciso crer. Se o indivíduo ouve o evangelho, se o indivíduo compactua-se com o evangelho, mas ele não aceita, ele não crê nesse evangelho, morreu. As coisas não fluem. Mas se também tiveres crido, então você é selado, então você recebe o selo com o Espírito Santo da promessa. Aí você tem que guardar esse selo, você tem que manter esse selo. Então é assim: sem a redenção da alma não tem selo. Por essa razão, sem selo não tem redenção do Espírito. Sem a redenção do Espírito, vai para o Hades. Quem está no Hades vai para o trono branco, que é o juízo de Deus no final. Tá certo? Eu já expliquei para vocês que existe, a Bíblia ensina, Jesus ensina, que existe uma diferença na hora da morte, de quem é justo e de quem não é justo. Há uma diferença entre o ímpio e o justo no momento da morte. E a gente prova isso dentro da nossa Bíblia quando estudamos a palavra do rico e do Lázaro. Jesus não pode usar mentiras para ensinar verdades. Jesus não pode se basear em falsidade para ensinar realidades concretas. E Jesus ensina: e morreu o mendigo, e vieram anjos do céu e levaram ele para o paraíso, e morreu também o rico e foi sepultado. Os anjos vieram para levar só o Lázaro, o rico não. Há uma diferença. Agora, por que é que os anjos vieram buscar o Lázaro? Porque ele tinha selo, porque ele havia sido selado, porque ele passou a ser justo, enquanto o outro continuou sendo ímpio. Tá certo? O céu foi feito para os filhos, não para as criaturas. Ok? Os anjos, quando o justo morre, vem e leva ele para o paraíso. Agora, quem não tem selo não tem opção. Não tem opção. Na realidade, irmãos, quando o justo morre, a capetaiada se afasta.
E quando o ímpio morre, a capetaiada faz festa. A coisa começa a se diferenciar no momento da nossa partida. Lucas 16:22. E aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos. Quem foi levado pelos anjos? O mendigo. E morreu também o rico. Não foi levado. Sepultura fala de baixo, paraíso fala de cima. Ok? E no Hades ergueu os olhos. Observe que o rico não foi levado pelos anjos, foi direto para o Hades. A Bíblia está dizendo que ele estava no Hades. E no Hades. Tá? Irmão, analise calmamente a sua vida. Analise calmamente como está a sua situação em relação a este selo. Façamos uma análise inicial. Você identifica o marco do novo nascimento na sua vida? Você tem o marco antes e depois? Você está cuidando deste selo? Se é que você recebeu ele um dia, você está zelando dele com carinho, com valorização do processo, sendo crente com responsabilidade, com temor, no sentido de ser evangélico? Irmão, de nada vale ser crente e até receber o selo, mas perdê-lo ao longo do caminho por qualquer razão. Por quê, irmãos? Não é o fato de sermos membros da igreja que vai redimir o nosso espírito. Tem muita gente que é membro da igreja, canta no coral, faz parte do ciclo de oração, é dizimista, contribui para a obra do Senhor, ora, diz para Jesus: Senhor, 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 mas não vai participar do processo salvífico além da morte. Tá certo? Por quê? Porque na hora do vamos ver, na hora H, o que define é ter selo. Função na igreja é importante, tempo de crente é importante, tudo é muito importante, mas o que vai definir redenção do Espírito é o selo. Ou você tem o selo e guarda, ou você vai perecer. E a prova disso é a nora de Judá, que ia ser apedrejada por causa do adultério, mas ela disse: eu tenho um penhor, eu tenho um penhor, e mostrou o penhor, não é? O cajado e o mais dele, o lenço. Ela mostrou o cajado e o lenço. De quem é esse cajado e esse lenço? Quem está me condenando à morte. Ela que não tivesse o penhor. O que salvou Tamar foi o penhor, e é o que nos salvará de ir para o Hades no momento da nossa morte. Aleluia. No Salmo 49, versos 6 e 10, diz assim: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, porque a redenção da sua alma é caríssima e recurso algum compraria. Por isso, tampouco viverá para sempre ou deixará de ver a corrupção, porque vê que os sábios morrem e que perecem igualmente o louco, o bruto, e todos deixam seus bens. O que manda é o
selo. O que manda é o selo. Salmo 49, verso 11 a 15. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas. É o pensamento normal de hoje. E suas habitações, e de geração em geração, dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Antes é como os animais que perecem. Esse caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles. Os retos terão domínio sobre eles na manhã, e sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde more. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura. A redenção, ela vem de Deus, e nós, ao participarmos dessa redenção, temos a nossa parte de compromisso com Ele. É por isso que Jesus ensina: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que fizer a vontade de meu Pai, esse entrará. Mateus 7:21. Para participarmos da redenção, irmãos, nós temos que fazer a nossa parte, guardando o selo. É assim, quando o indivíduo tem a redenção da alma, aleluia, quando o indivíduo tem a redenção da alma, então, na hora da morte, a alma continua redimida e o espírito é redimido também. Aí fica faltando só a redenção do corpo, porque o corpo volta ao pó. Não é agora a redenção do corpo, ok? A redenção da alma é quando eu aceito Jesus, a do espírito é quando morre, e falta o corpo, porque o corpo vai para a sepultura. Diferente do ímpio. O ímpio não tem a alma redimida. Quando ele morre, o espírito também não é redimido, porque não tem a primeira etapa, a primeira fase, porque não tem o selo. Então essa alma vai para o Hades e o espírito volta para Deus sem a redenção, e o corpo vai para a sepultura normalmente. No momento da morte, irmãos, a alma segue para o paraíso, desde que tenha sido participante do processo redentor, desde que ela tenha o selo, desde que ela tenha recebido o selo e tenha o selo. Ou ela segue para o Hades, se não houver o selo, porque os anjos só vêm para levar para o paraíso quem tem o selo. Agora, o espírito é redimido ou não, de qualquer forma ele volta para Deus. De qualquer forma ele volta para Deus. Observe que o espírito sempre volta para Deus, seja do ímpio, seja do justo. A diferença está na alma, que ou vai para o paraíso ou vai para o Hades. O corpo sempre volta para o pó. E a redenção do corpo físico? Quando é que nós temos a redenção do corpo físico? Nós temos a redenção do corpo físico, irmão, quando nós participarmos da ressurreição. Porque é no processo da ressurreição que nós voltamos para pegarmos o corpo. Ok? Nós saímos de lá, de onde estamos, seja quem estiver no Hades, seja quem estiver no paraíso. A diferença está somente em quando é que isto ocorre. A ressurreição da igreja, a ressurreição do arrebatamento, ela é 1000 anos antes da ressurreição de todos os mortos, tá certo? A igreja ressuscita para o arrebatamento, e nós
vamos para o arrebatamento, para depois irmos reinar com Cristo no milênio, primeiro nós somos arrebatados, primeiro nós vamos para o céu receber o nosso galardão, vamos participar das bodas do Cordeiro, aí nós voltaremos fazendo parte do exército celestial de Jesus, quando ele descer nas nuvens, de modo que todo olho o verá. Naquele exército onde ele está na frente, montado num cavalo branco, aquele exército é formado pelos exércitos celestiais e pela igreja. Nós estaremos ali voltando junto com ele. Ele vai instalar o reino milenar e nós vamos reinar com ele. No reino milenar, irmãos, judeu reina sobre judeu, ímpio, estrangeiro, né? Ímpio não. Quem não é judeu reina sobre quem não é judeu, tá certo? Ou seja, brasileiro reina sobre brasileiro, alemão reina sobre alemães, judeu reina sobre judeus, tá certo? Jesus será o rei de todos, mas o reino será dividido em províncias e áreas, etc. De modo que cada setor, cada área vai ter os seus dirigentes, os seus regentes, os seus administradores, tá certo? Nós seremos administradores lá no reino milenar, no tocante à nossa área, à nossa região, tá certo? Porque a Bíblia é muito clara: nós reinaremos com ele, tá certo? Quando o milênio tiver seus problemas, ninguém tem acesso a Jesus, ninguém terá acesso ao rei. Ele vai estar lá em Israel, ele vai estar lá em Jerusalém, o trono dele vai ser instalado onde esteve o trono de Davi. Ele vai reinar de lá, mas ninguém vai ter acesso a ele, vai ter acesso a nós, e nós é que teremos acesso a ele, tá certo? Somente os judeus terão acesso ao rei, somente os judeus, ou a igreja redimida, ok? Nenhum natural terá acesso ao rei. Então a redenção do corpo, que é a última etapa da nossa redenção, ela vai ocorrer no momento do arrebatamento da igreja, e vai ser após a ressurreição dos santos. A Bíblia é muito clara: primeiro os mortos ressuscitam, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados com eles, porque Paulo é muito claro: a transformação é para todos, ok? Então o indivíduo ressuscita e é transformado. Essa transformação é que muda o corpo que nós temos no corpo espiritual, que é semelhante ao corpo de Jesus. Então a redenção vai ocorrer, a redenção do corpo vai ocorrer depois da ressurreição de todos os mortos para o arrebatamento, e depois da transformação que há de transformar esse corpo que é mortal no outro que é imortal, esse corpo que é sujeito à corrupção ao outro que não é mais sujeito à corrupção, esse corpo que é terreno no outro que será celestial. A redenção do corpo vai transformar o corpo, e aí sim nós estaremos com a nossa redenção completa. Paulo ensina que os mortos ressuscitarão primeiro, porque eles vão participar do mesmo processo de redenção. Quando ele morreu, o corpo não foi redimido, foi para a sepultura. Ele precisa de voltar a pegar o corpo para receber a redenção do corpo, ok? Porque esse corpo, carne e sangue, não entra no reino de Deus. Aleluia. Paulo ensina que a transformação é para todos, os que partiram e os que deixaram de partir, os que morreram e os que estiverem vivos no momento do arrebatamento da igreja, de modo que a redenção da alma
é ao aceitar Jesus. A redenção do espírito é no momento da partida, e a redenção do corpo será na ressurreição para o arrebatamento da igreja. Os mortos que participarem da ressurreição do arrebatamento ressuscitarão com os seus corpos que perderam. Isso aí é uma outra discussão muito séria. Quando Paulo escreve que semeia-se em corrupção e ressuscita-se em incorrupção, dá uma impressão que os mortos vão ressuscitar num corpo já glorioso. Não. É por esta razão que os mortos vão participar da transformação. É por essa razão. Paulo ensina sobre isso em Romanos 8:23. Lá está escrito assim: e seu espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal. Corpo mortal é esse, não é o outro. Então os mortos vão ressuscitar no corpo que perderam. Esse corpo que perderam, que eles vão pegar de volta, é que será transformado. E aí você fala: e o Ulisses Guimarães aí que o peixe comeu? Deus não está com problema nenhum, irmão, nem limitação nenhuma. Deus, quando restituir o corpo, ele não vai trocar nem nada do que é do Pedro para o Zeca, e nada do que é do Zeca para a Maria, porque ele sabe o corpo que a Maria perdeu, ele sabe como ele era, quem é que fazia parte, ele sabe, e ele vai reconstituir o corpo da Maria, pode ficar tranquilo. O que nós temos de Adão hoje? Nada. Tem os átomos dele perdidos aí na natureza. Mas na hora que Deus for ressuscitar Adão, ele vai ressuscitar Adão com o corpo que ele perdeu. Isso mostra e fala da magnitude do nosso Deus. Qual é a magnitude do nosso Deus? Veja que o corpo da ressurreição é o corpo que a morte levou. Aleluia, irmãos. Jesus fala num certo ponto, Jesus ensina que o seu olho, se o seu olho te ser motivo de tropeço, o que ele fala? Arranque o olho e vá para a eternidade cego, sim ou não? Como é que eu consigo explicar isso? Alguém vai cego para a eternidade? Alguém vai cego para a eternidade? Não. Então como é que Jesus está falando é melhor você ir cego para a eternidade? Se o teu braço te traz problemas, arranca-o, é melhor ir sem braço para a eternidade. O que Jesus está explicando para nós? Olha, irmãos, se o teu olho te é tropeço, tire e o jogue fora, e morra cego, e vá cego para o paraíso. Porque quando você voltar do paraíso para a ressurreição e pegar esse corpo cego, ele vai ser transformado e você vai para o céu num corpo transformado, perfeito, sem nenhum problema. Então a única possibilidade de você ir para a eternidade sem perna, sem braço, sem olho, é ir para o paraíso quando você deixar o corpo. Tá certo? Porque naquele paraíso ele é provisório. Ele só vai ficar lá até a ressurreição dos santos. Entendido? Aleluia. No momento da ressurreição, ele vai reconstituir o corpo perdido para a morte. E não importa como que esse corpo se desfez. Ok? É por isso que o livro do Apocalipse ensina que a morte devolve os seus mortos, o inferno devolve os seus mortos e o mar devolve os seus mortos. Porque a morte levou só o corpo, ela devolve o corpo. Certo? O Hades tem a alma, ele devolve a alma, para que haja a reconstituição novamente. Ok? Paulo ensina em Filipenses 3:21 que o corpo será transformado
que o corpo que será transformado é o corpo abatido. Está escrito lá, Filipenses 3:21, que transformará o vosso corpo abatido. É esse corpo sujeito a todos os problemas, é esse corpo sujeito a todas as dificuldades que vai ser transformado. Aleluia.